Fala comigo, estudante. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o nosso desafio continua. No início desse capítulo, nós vemos a necessidade do progresso. Ele está cada vez mais preocupado em que o cristão esteja sempre evoluindo, sempre se aperfeiçoando, sempre se aproximando de Deus. E aqui ele tem um assunto que não dá para falar com um sorrisinho no rosto. Ele quer falar sobre a santificação e especificamente com uma ênfase na sexualidade. E aqui nós vemos que imoralidade sexual é coisa de ímpio. Ele diz: os gentios, se referindo aos pagãos, gentios ainda não convertidos, é que vivem dessa maneira, se envolvendo com algum tipo de prática, com alguma variação da imoralidade sexual. Nós sabemos que ela possui hoje ainda mais desdobramentos que naquele tempo, onde hoje nós temos variações como a pornografia, que é um pecado que se potencializa, é uma variação da imoralidade sexual que naquele tempo não tinha, e algumas inovações, nós podemos dizer, algumas combinações diferentes, não que naquele tempo não tinha sido testado muito das coisas que nós vemos hoje, mas infelizmente hoje se normalizou esse estilo de vida e as pessoas não têm mais nenhum receio, não têm vergonha de se posicionarem e vestir a camisa da prostituição, como nós temos visto no nosso mundo de hoje. A parte mais assustadora dessa carta é a declaração que Paulo faz logo após advertir a igreja a se distanciar, fugir, correr da imoralidade. Ele diz que em relação a esse pecado, Deus é vingador. Imagine ter do outro lado, ter na sua frente o próprio Deus disposto a punir, disposto a castigar, disposto a se vingar de algum delito, de algum crime, de algum pecado que nós cometemos. Essa declaração certamente deve gerar temor no nosso coração, não apenas um medo de sofrer algum tipo de prejuízo, mas de entender a gravidade do nosso pecado e especialmente pecados relacionados à imoralidade sexual. Não é nada interessante ter que experimentar a vingança divina. Davi, na sua vez, diz que os seus ossos envelheciam, estavam se desfazendo, a sua mente se adoeceu, ele teve que enfrentar problemas físicos, mentais e de toda a natureza por conta do pecado da imoralidade sexual. É apenas um exemplo, nós sabemos que os efeitos são terríveis e desastrosos. Nós vemos aqui que quando um irmão ou uma irmã faz algum alerta para mim, para você em relação a esse assunto, te mostra algum possível perigo, quando você escuta alguma pregação sobre isso e você dá as costas, não é a esse irmão ou aquela irmã que você está rejeitando. Paulo diz: quem rejeita essas coisas está rejeitando o próprio Deus. Entenda a gravidade disso. Entenda também que todas as vezes que alguém falar alguma coisa nesse sentido, independente de qual cenário for, esse é um ato de amor, um ato de bondade e de profundo e sincero interesse pela sua vida, pela sua família, considerando os riscos que esse pecado tem. Você não está virando as costas para homem, mas para Deus quando você rejeita qualquer tipo de palavra relacionada a esse pecado. Depois disso, nós vemos que preguiça não combina com o cristianismo. Paulo encoraja aqueles irmãos a trabalharem para terem o sustento necessário, não ter que depender de outras pessoas, não ter que depender de, talvez, auxílios para poder sobreviver. Ele quer que os irmãos estejam atuantes para terem, tanto para eles como também para dividir com outras pessoas que porventura estiver passando algum tipo de necessidade. E por último, nós temos um assunto não muito simples, porque muitas pessoas colocam coisas de fora aqui nesse texto que tem a ver com a ressurreição dos mortos. A primeira coisa que é importante destacar aqui é em relação aos cristãos que já morreram. Onde é que eles estão? Como eles estão vivendo agora? Eles têm consciência? Estão dormindo? Existe uma
linha de interpretação que nós podemos classificá-la como estado intermediário. É algo que está após a morte na Terra e antes da nossa vida, da nossa existência na eternidade. Algo que está no meio, que pode ser chamado também de sono da alma. E por que essa doutrina é crida por alguns movimentos religiosos? Por conta da expressão que Paulo utiliza aqui. Ele fala sobre alguns que dormem. E para que nós possamos entender o que ele quer dizer, ele está utilizando uma figura de linguagem do português conhecida como eufemismo. Quando nós queremos dar alguma notícia chocante, às vezes nós procuramos uma forma de suavizar, deixar menos destrutiva, assustadora. Como, por exemplo, quando alguém morre, nós vamos dar a notícia e nós chegamos para a pessoa e dizemos assim: o fulano partiu, fulano descansou, a pessoa acabou de morrer, ela perdeu sua vida, não tem nada pior que isso. E nós usamos palavras mais leves, mais brandas para apaziguar aquela situação. Quando Paulo está falando sobre os cristãos que tinham já morrido, falando com os vivos aqui, ele procura uma palavra que suavize essa questão. Muitos perderam parentes, amigos, pessoas próximas. Ele se refere a essas pessoas como os que dormem. Não no sentido de que eles estão num sono profundo, sem ouvir, sem ver, sem se relacionar com Deus ou com outros cristãos que já morreram. Esse é o sentido dessa declaração. Então, essa ideia de um estado intermediário não se sustenta quando nós paramos para observar tudo o que o Novo Testamento fala sobre esse assunto. Nós temos, por exemplo, o episódio do ladrão da cruz, onde Jesus diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele não disse que aquele ladrão ficaria primeiramente vegetando ou dormindo para depois encontrar com Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, afirma que era muito melhor, incomparavelmente melhor, ele morrer para estar com Cristo do que ficar vivo e ajudando a igreja dos Filipenses a se desenvolver. Ora, se ele ia apenas dormir, esperar o momento do arrebatamento, era muito melhor ele estar na terra ajudando a igreja. Por isso ele diz, é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. Apenas 2 exemplos para jogar um pouco mais de luz aqui em relação a esse assunto. A partir da morte, tanto o ímpio como o salvo, imediatamente estarão desfrutando de ou alguma medida de recompensa eterna, alguma fase já da vida eterna, e o ímpio vai ter que experimentar alguma dose também da condenação eterna. Nós sabemos que o lugar definitivo onde o ímpio vai ser lançado é o lago de fogo. Talvez nesse momento nós podemos afirmar que aquele que morrer sem Cristo pode estar no inferno, que é também um lugar de sofrimento, mas como nós vimos no Apocalipse, o inferno será lançado no lago de fogo, que será o lugar definitivo. Apenas uma possibilidade aqui para nós tentarmos imaginar como funciona esse processo. Resumindo, nós não dormimos após a morte. E aí, Paulo também diz que os vivos, em relação à ressurreição, não vão ter vantagem. Porque primeiro, os corpos dos mortos serão ressuscitados, serão unidos de alguma maneira ao seu espírito, à sua alma, e então nós seremos juntos arrebatados e entregues à presença de Deus, aí sim, em um local definitivo, onde estaremos para toda a eternidade diante de Deus e dos nossos irmãos. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.